tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos no nosso 7º episódio de Construindo o World Builder em 30 dias. Hoje está o frio da gota, mas não tem problema, o importante é a gente construir, o importante é sair episódio. Para quem estão chegando aqui pela primeira vez e não sabe o que está acontecendo, vou deixar a playlist aqui para você ir e ver desde o começo. Já faz uma semana que nós estamos postando vídeos todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque vai ter episódio todos os dias. Então, bora lá e vamos lá começar essa empreitada de hoje. Então, pessoal, bora lá e descobrir qual que vai ser a temática de hoje. Escritores e youtubers. Bem interessante. Então, bora lá e vamos tentar descobrir qual que vai ser a inspiração que nós temos hoje. Grande Lorde Rafa Campos, meu desafio hoje é sobre bases econômicas. Eu quero ver o senhor estruturando alguma coisa para raças diferenciadas dentro do mundo fantástico medieval. Tipo, eu entendo que os anões podem utilizar ouro, pedras preciosas, mas e os elfos? Será que eles podem usar algumas sementes de algumas plantas raras como material de troca, como dinheiro? Então, como é que tu faria esse esquema aí pra gente? Caralho! Tá, beleza. Tá, legal. Ai, que difícil, mano. Mas muito bom, muito bom, muito bom. Então, pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre bases econômicas, usando, obviamente, a referência e a ideia que o Fabulário trouxe pra gente. E lembrando vocês que esse episódio vai ter que ter referência com todos os outros. Então, episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Obviamente, já deixei algumas aberturas em alguns outros episódios para sempre ficar mais fácil fazer a construção. Então, bora lá para a pesquisa e depois para pôr a mão na massa. Então, pessoal, como vocês podem ter visto, o Fabulário ele pediu para construir uma economia que se pautasse mais ou menos nas diferentes raças que a gente tem. A minha sorte é que ele pediu, na verdade, eu fiz esse pedido para ele meio que sem contar nenhum tipo de spoiler do que aconteceu nos outros vídeos. Tanto que eu estou gravando em sequência um dia depois do outro e ele nem chegou a ver o que está acontecendo. E ele pediu para eu construir uma base econômica pautada nas raças. Ele colocou o anão e o elfo como base, porém, obviamente, a gente vai usar as referências que a gente criou no nosso último episódio. Então, vamos ver como a gente pode fazer. Lembrando que bases econômicas não é a gente falar sobre dinheiro, nem rico, nem pobre, mas sim o funcionamento básico da economia. O que produz, o que não produz, o que ele faz, o que ele não faz. Dinheiro é um outro episódio e as diferenças econômicas, aí sim, já é outro episódio. Então, bora lá, 10 minutos no cronômetro para a gente pesquisar um pouco sobre bases econômicas e aí definir qual vai ser a economia base da nossa cidade.
pessoal, a gente parou aqui, faltando 2 minutos e 14. Como vocês podem ver, o meu computador às vezes não entende, tô aqui na Argentina, às vezes ele solta e abre umas abas em espanhol, e a gente tem que se virar, porque tem tempo no relógio, tem 10 minutos, então essa coisa de ficar mudando para português vai ser no espanhol mesmo. Aproveito e já vou treinando. Então eu gostei, achei interessante algumas ideias que ao lendo e relendo algumas coisas me trouxe alguma coisa interessante, porque nós temos algumas diferentes castas dentro da nossa sociedade, então ter uma base econômica diversificada eu acho interessante. Então beleza, agora bora lá pro agora o Word 10 minutos e vamos ver o que vai sair daí. Então bora lá, 10 minutos no cronômetro com o Word já preparado e vamos descobrir como vai sair em 10 minutos a construção de base econômica da nossa cidade. Beleza. Faltando então aí os 11 segundos para terminar, tentando ao máximo não estourar. E temos aqui a nossa finalização da nossa base econômica. Então bora lá conversar um pouquinho mais sobre essas partes e o que a gente criou a partir disso. Como eu falei para vocês, base econômica é aquilo que ele faz, o que ele não faz, o que ele produz, o que ele não produz. Como nós temos principalmente humanos, os 4 olhos, os 3 olhos, os braços longos, as pernas longas, os braços longos, e os lunarianos, nós temos 5 raças diferentes. Eu tentei primeiramente mostrar no que eles são mais voltados e depois colocar de uma maneira geral. Caso você tenha uma região mais específica que você gostaria de explorar mais a base econômica, obviamente tendo mais tempo, tem até um episódio meu lá nos primórdios do canal que fala sobre bases econômicas. Vou deixar até o cardzinho aqui ou aqui para vocês irem lá vendo. Caso vocês não tenham, vê logo o meu guiazinho. Acho que são 6 episódios, pretendo dar uma atualizada neles. Porém, são 6 episódios rapidinhos que falam sobre como você pode construir a sua cidade logo assim de cara. Então, conversar um pouquinho mais sobre esses passos que eu fiz aqui, porque, como falou, o Fabulário pediu uma economia que tratasse as diferentes formas de ação em cima das raças. Ele referenciou dinheiro, porém monetariamente é o próximo vídeo, é o vídeo de amanhã, como a moeda propriamente dita. Então, nesse aqui a gente vai focar mais nas diferentes tipos de funções dentro de cada um. Beleza, como eu mostrei aqui para vocês, os lanianos são exclusivamente escravos de vários tipos de serviços. Eles podem ser tanto de mineradores, quanto de resgatar coisas do fundo do mar, animais perigosos, serviços sexuais, não importa. Alguém precisa fazer um trabalho que ele não quer e ele precisa para ontem, beleza. O lunariano vai fazer isso aí. Tanto que a galera chuta que tem mais ou menos 5% de lanianos na cidade pelo fato de não saber a real quantidade. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, porém por ser trabalho escravo, muita gente morre, se perde por aí. Nós não tem a real número possível dos lanianos.
No caso das mulheres dos três olhos, elas são basicamente em função de servidão. Então, elas são profissionais do sexo, elas são empregadas, elas são babás, elas são cuidadoras, elas têm esse tipo de serviço de servidão. Então, assim, beira a escravidão, mas como elas são remuneradas, algumas podem subir ou movimentar-se lateralmente, tá beirando ali. Então, dependendo da família que adota, até deixei o adotar entre aspas, porque você vai adotar é um pouco estranho e o objetivo é causar esse estranhamento mesmo. Então, assim, eu sou um homem rico, então eu tenho 4 empregadas. E essas empregadas são todas mulheres dos três olhos. Beleza. Mas eu gostei de uma e eu quero que ela vire minha amante. Então ela pode mudar de cargo, ela pode escolher fazer isso, porque ela não é um objeto, como seria os escravos, porém, muitas vezes tem essa compra de prazeres, vamos saber, mais ou menos dessa forma. E no caso dos pernas longas e dos braços longos, eles são predominantemente trabalho primário de produção agrícola e pecuária. Então, muitas vezes precisa fazer algum tipo de plantação a mais fundo, nós temos os pernas longas que conseguem fazer isso, às vezes no tipo de colheitas, é feito pelos braços longos. Então, assim, eles são mais galera do campo. Pelos fatos de eles terem chego como exilados da região onde eles estavam, então meio que eles começaram a ficar mais na periferia. Então, assim, não tiveram tempo de chegar ao ponto da cidade ainda não estar totalmente fechada e meio que se incorporar na sociedade, eles se incorporaram meio que margeando a parte mais urbana, ficando mais no quesito mais rural. Obviamente, tem algum motivo também de eles terem essas aptidões, principalmente da região onde eles vieram, já coloco esse detalhezinho aí, porém, eles têm mais esses fatores de galera do campo. Claro, eles podem ter mercadinho deles, eles obviamente vão até a cidade para fazer as trocas, tanto com outros viajantes quanto com a galera lá dentro, porém eles ainda dependem daqueles dos humanos para poder se desenvolver um pouco mais economicamente. E no caso aqui dos humanos, eles têm os serviços gerais, eles são meio que os donos do lugar. Né? Então tem toda essa superioridade na cidade, a riqueza está na posse deles. Então eles são os chefes, claro que pode ter, por exemplo, um humano que não tem uma fazenda grande quanto algum perna longa, por exemplo. Mas na quesito de social mesmo, eles têm mais privilégios. Então, assim, mesmo que o perna longa tenha dinheiro para comprar e o humano não tenha, meio que o humano tem, vamos dizer aqui, o desconto de cidadão. Então, assim, não pode comprar agora, não tem problema, se divide em 5 vezes, você volta aqui depois, mas as outras raças precisam, ainda tem as taxas nesse ponto. Não vou falar muito agora nessa parte, porque vai ter um episódio especificamente falando sobre o rico e o pobre, então vou falar um pouco mais aprofundado nesse quesito, nessa construção que eu pretendo fazer, já estou até imaginando como pode ser para poder fazer essas conexões, como eu falei para vocês. Vou deixar aqui o cardzinho em algum desses dois lados, se eu não me engano é aqui mesmo, e que eu falo sobre aquele episódio que eu comentei com vocês do Gaku, que tem as classificações, eu gosto de construir já pensando nos enredos e nas conexões. Então até fica mais fácil nessa criação metodológica uma atrás da outra. Então assim, e quais são os grandes 4 aspectos que tem nessa cidade? Turismo, seja cultural, seja sexual. Nós temos o mercado interno, nós temos o trabalho escravocrata e nós temos o trabalho de mercado de exportação, que é feito dessa forma, sendo que o escravocrata, é claro, é muito fácil sim, o mercado interno, basicamente regido pelos pernas longas e pelos braços longos, que fazem toda essa parte interna. Quando precisa ter exportação e troca de mercado, normalmente é feito pelos viajantes, e grande parte da mercadoria, principalmente de trabalhos de primeira instância, que é o serviços primários, eles são vendidos para fora, tanto a parte de minérios quanto a fauna exótica,
porque eles não possuem a tecnologia para fazer a manufatura desses materiais diferenciados. Então, apesar de ser uma cidade relativamente grande, de médio, de grande porte, né? Não grande, mas de médio porte, já estou meio que imaginando ser uma de médio porte, então possui uma região mais murada, num perfil mais feudal, então é difícil da galera sair. Mas como meio que passa por diversos caminhos, passa por ela, mercadores param, tem rotas comerciais, onde essa cidade faz contato, então com certeza teria essa relação direta entre um ponto e outro. Então, pessoal, eu quis fazer mais ou menos dessa forma, obviamente já, como eu falei, criando conexões, porque no nosso próximo episódio nós iremos falar sobre a produção do dinheiro, como que eles compram, como eles vendem, qual que é a forma de moedas deles mais especificamente. E no nosso próximo, o rico e o pobre, diferença social, e com isso a gente cria os pontos diferentes em relação a isso. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso 7º episódio, nós já estamos uma semana já feita, faltam mais 23 episódios, então acompanhe a gente bonitinho e de acordo com o que vocês forem construindo, forem fazendo, deixa aqui nos comentários a evolução da cidade de vocês a partir desse tutorial gigantesco de 30 dias aqui que a gente está construindo junto. Caso você ainda não tenha construído as bases econômicas da sua cidade, comente o que está acontecendo aí, as coisas que você está construindo. E caso você já tenha construído a base econômica, você viu o vídeo, construiu, você volta aqui e comenta mais ou menos qual que é a base econômica da construção que você está fazendo junto aqui com a gente. E obviamente, vai lá no Discord e compartilha com a galera, porque lá tem um canal específico para a gente trocar ideia de como está indo a evolução dessa construção conjunta entre eu e vocês e essas ideias. E obviamente, acabando o mês de junho, vou fazer uma live com vocês para falar como está indo e como que foi as experiências e vocês compartilharem também. E é para a galera que conseguir terminar junto comigo, eu vou pegar algumas criações e vou comentar também. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!